Bom dia. Pelo fato que ultimamente se especula muito sobre o fim do mundo e outras coisas, é importante seguir a orientação que o apóstolo Paulo nos dá para que ninguém vos engane. E muita gente se deixa enganar por falsos profetas que predizem coisas que não acontecem. A primeira vinda de Cristo foi anunciada pela primeira vez há quase 4.000 anos antes. Já em Gênesis capítulo 3, 15, para o Evangelho, depois foi repetida por Moisés, foi repetido nos Salmos várias vezes, no livro de Isaías, no livro de Malaquias, no livro de Miqueias, sempre de novo dando características sobre a primeira vinda, quando ele veio, nasceu como criança aqui. E quando ele veio, o povo estava preparado? Não. Tinha um pequeno grupo preparado. Tinha um grupo de pessoas vacilantes e se deixaram enganar pelos fariseus e um grande grupo que simplesmente não quis saber. E a segunda vinda? Como é que vai ser? Nós queremos hoje fazer apenas uma introdução para o tema, porque o tema é muito vasto. Eu peço desculpas àqueles que já sabem tudo de cor e salteada. Vão ter que assistir mais vezes, então, para reforçar. Mas tem pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de realmente aprender a sequência dos acontecimentos e, por isso, é muito fácil fazer confusão. Jesus disse, virei outra vez. O que significa isso? Então, vamos fazer hoje uma pequena introdução. Os detalhes nós vamos ver nos próximos 2 estudos em dezembro ainda, e depois a partir de fevereiro queremos continuar então com explicações sobre os detalhes de cada etapa. Então hoje uma introdução para o tema e vamos usar como texto inicial aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, lembrando que esse é apenas um dos textos. Tem muitos outros que tratam deste assunto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ok, só com base nesse texto. O que eles estão querendo saber? Uma coisa só? Não. Estão perguntando sobre 3 coisas diferentes que acontecem em épocas diferentes. Vamos ver então o que Jesus respondeu. Então, diz-nos quando serão essas coisas. A primeira coisa daquilo que Jesus tinha falado, não ficará pedra sobre pedra. Isso era uma coisa. E quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre um acontecimento que iria se dar dentro de pouco tempo. No ano 70, se cumpriu a destruição de Jerusalém, quando não ficou pedra. A segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Isso é outra coisa. Primeira coisa, a destruição do templo. A segunda coisa, que sinal haverá da tua vinda? E a terceira coisa, e do fim do mundo. Então, só esse texto trata de acontecimentos de 3 épocas diferentes. A destruição do templo, a vinda do Senhor
e o fim do mundo. São 3 episódios diferentes. Se a pessoa não sabe diferenciar essas coisas, vai achar que é uma coisa só e vai fazer grande confusão em relação aos acontecimentos finais. Então, temos que levar em consideração alguns fatos importantes. Que profecia estou pesquisando? Sobre a destruição de Jerusalém? Estou pesquisando sobre a vinda de Cristo? Ou estou pesquisando sobre o fim do mundo? O fim do mundo pode acontecer logo? Pode? Pode? Não. O fim do mundo vai demorar pelo menos mais 1000 anos. Então, falar hoje sobre o fim do mundo não faz sentido nenhum. E nós vamos ver logo por quê. Mas o fim do mundo está muito longe. Todas essas profecias que se faz ali hoje em dia, um cometa vai atingir a Terra e vai haver alinhamento de planetas, essas coisas, é tudo falso, tudo falso. Não deem atenção a ninguém que fala que o fim do mundo chegou. Até no noticiário da Globo falaram nesse dia sobre o fim do mundo pode acontecer esse ano ainda. É ridículo falar hoje sobre o fim do mundo. Eu me lembro, acho que foi em 82, quando estavam anunciando o fim do mundo também, todo mundo tinha que ficar em casa, quieto, sem fazer barulho, porque senão o mundo ia acabar. É ridícula essa colocação. Nós mandamos cartas com os alunos para casa, ninguém se preocupe, o fim do mundo vai acontecer há muito tempo. Mas mesmo assim, alguns casais seguraram seus filhos em casa para não fazer barulho. Imagina se o barulho de uma criança vai acabar com o mundo. Eu não sei como é que as pessoas são tão crédulas, dando ouvidos a qualquer informação que se passa. Então, quanto ao fim do mundo, podemos estar totalmente tranquilos. Não vai ser na nossa geração, nem na próxima, nem na outra, nem na outra, nem na outra, ainda vai demorar pelo menos mais 1000 anos, conforme a Bíblia nos ensina. Segunda questão, aspecto histórico. Será que essa profecia que estou pesquisando não se cumpriu já? E nesse ponto, muita gente faz interpretações completamente erradas. Então as pessoas pegam Daniel capítulo 11, que fala sobre os acontecimentos futuros. Então dizem, isso aqui vai acontecer logo. Isso aqui vai... Os primeiros 31 versos de Daniel capítulo 11 já se cumpriu tudo. Sem exceção, cada detalhe. Então, se eu vou esperar que se cumpra alguma coisa que já se cumpriu, historicamente falando, estou pesquisando em vão, porque são coisas que já se aconteceram. Ou se eu vou pensar, bom, agora vem a destruição do templo, que tem nova intifada lá pelos palestinos, vão destruir tudo lá. Não, aquela profecia sobre a destruição do templo já aconteceu, há muito tempo atrás. Então, eu preciso ver, será que é um acontecimento que já se cumpriu, ou não? Isso já requer uma pesquisa um pouquinho maior da parte da história. Então, Emerson e Juliette podem ir dormir tranquilos essa noite, porque o mundo amanhã ainda vai estar aí, tá bom? Não se preocupem com isso. Terceira questão. Então, o cumprimento, nós vemos aqui essas coisas, eles tinham perguntado em primeiro lugar sobre... Então, Jesus disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra em Jerusalém. Então, se cumpriu. O Marechal Tito, do Império Romano, cercou a cidade. Em 67, começou o cerco. E a cidade estava rodeada por alguns muros muito fortificados, não tinha como entrar. Então, eles pensavam, vamos deixar o povo morrer de sede, de fome, então vão abrir as portas e vão deixar, a gente vai entrar, então conquistar.
Mas o povo resistiu por muito tempo. Não podiam nem chegar perto, porque através das torres eles ficaram lançando lanças e flechas, assim por diante, pedras, assim por diante. Então, ficou esse cerco até o ano 70. Então, o povo estava fragilizado e, num horário em que ninguém esperava, alguns soldados de Tito subiram o muro, entraram pelo lado de dentro, abriram os ferrões dos portões enormes que tinha lá, e o povo entrou e o Marechal Tito deu uma ordem: não destruam o templo, deixam tudo intacto, podem conquistar, pilhar as casas, os palácios e tudo, mas o templo precisa ficar intacto, porque ele queria guardar aqueles tesouros do templo como uma relíquia. Mas os soldados ficaram tão empolgados, um soldado jogou uma tocha bem próximo ao templo, mas lá tinha madeira, pegou fogo no templo imediatamente. E quando Tito chegou perto, ele gritou para apagar o fogo. E algumas pessoas tentaram, ele queria pelo menos preservar o Santo dos Santos, o lugar mais santo do templo, mas pegou fogo tão rápido que não teve como resgatar nada. Uma testemunha deste fato é Flávio Josefo. Flávio Josefo era historiador, era judeu, mas colaborava com os romanos. Então, ele, durante o tempo do cerco, foi encarregado de negociar a rendição. Então, ele estava presente, ele viu tudo que aconteceu lá. Então, aconteceu essa destruição. Mas por que aconteceu? Vamos ver, então, contexto político. Quais são os fatos políticos que precisam ser considerados? Agora, aqui uma observação muito importante. Muitas vezes, nós lemos apenas Mateus capítulo 24, fala sobre guerras, sobre fome, sobre peste, sobre terremotos, sobre sinais no céu. Então a gente, não, já se cumpriu tudo. Esquecemos de um detalhe muito importante. Não está em Mateus 24, mas está relacionado com Apocalipse, capítulo 13 especialmente, e Daniel, capítulo 11, e uma parte do capítulo 7 também de Daniel. Então, a Bíblia encaixa nesses acontecimentos uma série de eventos políticos também. Esses nem todos se cumpriram ainda. Então temos que olhar o total das profecias. Não é só Mateus 24. Tem muitas outras coisas preditas para antes do arrebatamento da igreja. Sim. É que ainda existe o Muro das Lamentações. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O muro dele, no caso, ele não seria parte do templo? Não ficou pedra sobre pedra? Não. Os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo só, e o muro ficava bem fora do templo. Então, ele se referiu só, eu já vou entrar na questão do templo de novo, né? Mas o muro não estava fazendo parte disso que os discípulos estavam perguntando. Como diz Mateus 24, mostrar-lhe a estrutura do templo em si. Né? Então, o muro não fazia parte disso. Um quarto fato que a gente tem que considerar: há profecias bíblicas que somente serão compreendidas na hora certa. É impossível entender todas as profecias hoje. Tenho base bíblica para falar? Eu já tenho, sim. Vamos ver o que a Bíblia fala.
E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo, e muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, sela essas palavras desse livro, e depois, eu pois ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele me disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. É inútil tentar dar uma interpretação a tudo antes do tempo certo. E Deus disse, você vai dormir, Daniel, você vai morrer, vai descansar, e só no tempo do fim. Eu creio que está falando sobre a 70ª semana de Daniel 9:27. Então, certas profecias era impossível de entender em todo o tempo da história da igreja. Só no fim, que a pessoa vai abrir os olhos dele e perceber, puxa, agora sim eu entendo. Por isso, tem tantos livros sobre o fim dos tempos com interpretações completamente falsas. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo ainda para interpretar tudo. Eu tenho um livro de homem, não sei nem se tem ano, mas tinha primeiro. Ele expôs com muitos detalhes que Napoleão era o anticristo. Ele viveu no tempo de Napoleão. Então ele falou sobre a tríplice aliança de que a Bíblia fala também, vários detalhes. Com toda certeza Napoleão é o anticristo. Era? Não era. Depois Hitler, depois Mussolini, depois apontaram o Gorbachev, porque ele tinha um sinal na testa, é ele o anticristo. Depois estavam falando a respeito de Obama, é ele o anticristo. Agora estão dizendo que o Emmanuel Macron, da França, ele com toda certeza é o anticristo. E daí tem mais um candidato, o príncipe William. Eu não sei se vão fazer uma eleição, como é que vão fazer, mas antes do tempo certo não é possível entender. Então precisamos entender esse fato e aceitar, nem tudo se pode compreender hoje. Tem fatos que somente serão possíveis de entender quando chegar a hora certa. Por isso, quando o irmão me perguntou esses tempos, se não queria dar uma vez um curso de Apocalipse, o que eu falei? Não vou fazer. Porque eu entendo que em Apocalipse tem fatos selados ainda, que a gente não pode compreender e não sabe. Eu posso dar um estudo sobre alguns detalhes das profecias, onde a Bíblia deixa claro, mas nem tudo podemos compreender. Veja o que João escreve no Apocalipse. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Então Deus mantém reservados certos fatos até a época certa. Assim foi na primeira vinda também. A Bíblia mostra os olhos deles estavam como que será, de repente abriram seus olhos e entenderam. Então é isso que a Bíblia falou. Então nós não vamos entender tudo. Que nenhum irmão aqui tente dar um curso sobre Apocalipse. Vai se enganar, vai cometer erros, vai falar coisas que não são possíveis de entender em nossa época ainda. Ok, então no ano 70 nós vimos que o exército romano cercou a cidade e não ficou pedra sobre pedra. Por quê? Se o Marechal Tito tinha dado ordem de preservar o templo, por que então não ficou pedra sobre pedra? Então, esse soldado romano, ele jogou uma tocha, pegou fogo, queimou, mas ainda tinha pedra sobre pedra. Como é que se cumpriu então o restante? Muito rapidamente.
o interior do templo estava revestido de ouro. E com o calor tremendo do templo queimando, esse ouro foi se derretendo e infiltrando entre as pedras. Então, os soldados, para não perder nada de ouro, tiraram cada pedra, não deixaram nenhuma única, para procurar ouro lá no meio para poder pilhar. Então se cumpriu literalmente aquilo que Jesus tinha falado. Não ficou nenhuma pedra sobre pedra, tudo foi demolido para então pegar o ouro. É impressionante, quando Jesus fala, ele sabe tudo. Ele sabe cada detalhe e podemos confiar 100% que cada detalhe das profecias dele vai se cumprir. Agora, queremos ver um pequeno resumo dos acontecimentos dos tempos finais. Em primeiro lugar, Mateus fala sobre o princípio das dores. Jesus disse: todas essas coisas são o princípio das dores, mas ainda não chegou o fim. O princípio das dores são acontecimentos ainda para a época da igreja, antes de sermos arrebatados. E quando esses acontecimentos sucederem, então Jesus disse: levantai os olhos, porque agora a vossa redenção se aproxima. Mas são sinais que acontecem em nosso tempo, e eu acredito que nós estamos vivendo nessa época do princípio das dores antes do arrebatamento da igreja. Então vamos ver alguns fatos que fazem parte desse princípio das dores. Em primeiro lugar, então, o homem do pecado vai ser manifestado. São duas coisas diferentes. A Bíblia fala sobre a manifestação do anticristo e sobre a revelação do anticristo. São duas coisas diferentes. A manifestação é quando a gente vai poder detectar pelos seus atos a sua natureza contra Cristo. A revelação é quando ele é empossado publicamente, como aquele que vai governar o mundo. A revelação do anticristo só acontece depois do arrebatamento. A manifestação do anticristo acontece antes do arrebatamento ainda. É muito importante a gente prestar atenção para algum detalhe. Então, a manifestação do homem do pecado, apostasia, sinais e milagres, luta contra o cristianismo genuíno, sinais na natureza e sinais nos céus. E isso são fatos que precisam acontecer no tempo da igreja aqui ainda. E nós vamos gastar um bom tempo nos próximos estudos sobre esses sinais. Hoje estou citando, nos próximos estudos queremos entrar em detalhes sobre alguns desses sinais. Então, isso no princípio das dores. Depois vem, então, o arrebatamento da igreja. Vamos ler sobre esse arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja, e quando fala igreja não é como uma instituição, mas como o grupo de pessoas que realmente são salvas em Cristo Jesus, esse arrebatamento acontece, então, como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, num abrir e fechar de olhos a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, então estaremos para sempre com o Senhor. Então, é um acontecimento repentino. E não é a vinda dele até a terra. Nesse momento, Jesus só vem até as nuvens e os salvos vão encontrar com ele nas nuvens, nos ares. Então, depois de um tempo de dores de parto, como a Bíblia fala, vem então esse arrebatamento. Depois, quando somos arrebatados, vem o tribunal de Cristo. Isso é o julgamento da igreja, onde o principal é atribuir um galardão às pessoas pelo serviço prestado ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, o bem ou o mal. Então, o tribunal de Cristo acontece imediatamente após o arrebatamento da igreja, lá no céu. Eu vou entrar em mais detalhes num outro estudo sobre esse assunto. Depois vem, então, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são a união entre Cristo, o noivo, e a igreja, a sua noiva. O casamento entre Cristo e a sua igreja lá no céu também. A Bíblia fala em Apocalipse sobre isso. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E depois, então, vem a segunda vinda, mas antes da segunda vinda, vem aqui um período de grande aflição ou grande tribulação. Muitos líderes religiosos ensinam que isso é um período de 7 anos. Porém, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Eu já desafiei várias pessoas, me mostra base bíblica para dizer que vai ser 7 anos. Ninguém acha uma base bíblica para isso. Por quê? Eles se baseiam em Daniel 9, verso 25, onde está escrito: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as abominações virá o assolador até o tempo do fim. Então, pelo fato que fala uma semana, essa semana se refere a 7 anos, então eles interpretam como sendo 7 anos de tribulação. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Por quê? Este é apenas um acordo com muitos. Mas em Apocalipse capítulo 13, nós lemos que ele vai governar por 42 meses. É repetido 3 vezes na Bíblia que o governo dele vai durar 42 meses, isto é, 3 anos e meio. Então, se a gente for considerar o princípio das dores como parte, então seria 7 anos. Mas o princípio das dores não faz parte do tempo da grande tribulação. E porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, sobre essa grande tribulação, nós vamos falar também com mais detalhes num outro estudo. E eu vou estar lá no céu naquele tempo, então não me preocupo muito com isso, mas é importante a igreja saber o que vai acontecer aqui no período.
E ali vem uma questão que é muito atual, existe um debate muito grande a respeito da implantação dos chips, o 666, né? Então tem na internet um combate feroz de um grupo contra outro. Aí diz, pode implantar na testa, na mão, no dedo do pé, no nariz, onde você quiser, não tem problema nenhum. E outros já falando bem exatamente o contrário. Mas nós vamos falar sobre isso num outro estudo, né? Então, é uma das coisas, o controle total da vida da pessoa vai acontecer nesse período, mas muitas aflições adicionais também. Quando é o fim da tribulação, então acontece a segunda vinda. Então, note, temos que fazer uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. São duas coisas diferentes. No arrebatamento, Jesus vem apenas até as nuvens, onde ele vai encontrar a igreja lá no céu. Ele vai lá junto consigo. Na segunda vinda, Cristo desce até a terra. Em que lugar ele vai descer? Como? Sim, segunda. Onde é que ele vai descer? Em Goiás? No Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14 fala sobre esse assunto, né? E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Então, aqui na segunda vinda, sim, ele vem até a terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para pelejar contra o exército do anticristo. Aqui é uma coisa bem diferente. Na primeira vez ele vem como noivo amoroso para encontrar a sua esposa. Na segunda vez ele vem como juiz, como rei, para enfrentar os exércitos do anticristo, para derrotá-los completamente. E sobre isso queremos estudar, então, numa outra ocasião também, com bastante mais detalhes. Tem muita coisa envolvida nisso. E, mais uma vez, cuidado com pessoas que fazem muitas especulações. Nessa semana, saiu na internet que se abriu uma grande fenda em Israel, e isso era o sinal de que Cristo estava para voltar já. E tem fotos desta fenda lá. Só que isso aconteceu já em 2002, e não essa semana. Houve um terremoto, se abriu lá e está lá desse jeito até hoje. Então, pessoas pegam muitos fatos, distorcem esses fatos e colocam na internet. Então, a gente deve ter muito cuidado para não ir atrás de especulações. Sensacionalismo deve ficar fora do nosso estudo da palavra de Deus. Devemos ser sóbrios e vigilantes, diz a Bíblia, e não acreditar em qualquer coisa. É um fato que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, que o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, e já existe hoje uma rachadura nesse Monte das Oliveiras, dá para ver onde vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, cuidado com especulações. Volta e meia vem um artigo de uma pessoa muito animada. Olha, agora está provado, Cristo está voltando. Pode se preparar, pode ser essa semana. Por que aconteceu isso? Não é bem assim, não. É um conjunto de acontecimentos que está ligado à questão do arrebatamento. Quando Cristo voltou e destruiu as nações, daí tem um outro acontecimento muito marcante, marcado em Mateus capítulo 25. Muitas nações sobraram, mais ou menos 2/3 da população do mundo
vai ser exterminado, mas muitas nações sobraram, e essas nações vão ser reunidas para aquilo que é chamado de julgamento das nações, em Mateus capítulo 25, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, esse julgamento tem por finalidade decidir quais são as nações que vão poder fazer parte do reino de Cristo por 1000 anos, do milênio. Quais são as nações que vão poder fazer parte e quem não vai poder fazer parte desse reino. Eu vi recentemente uma pessoa de fora citar aqui numa mensagem: vai chegar o dia do julgamento onde Deus vai nos separar como bode das ovelhas. Não tem nada conosco. Esse julgamento das nações não tem nada a ver com a igreja. Não somos nós que vamos ser separados como bode das ovelhas. Ele trata exclusivamente das nações nesse julgamento. O nosso julgamento é o tribunal de Cristo. E devemos tomar muito cuidado com interpretações falsas, porque só vai confundir a nossa mente e a mente das outras pessoas. Então, vai ser um reino de paz por 1000 anos, onde a Bíblia mostra que o lobo e o cordeiro vão morar juntos, o leão vai comer palha que nem o boi, uma criança desmamada vai brincar na toca das serpentes e assim por diante, e haverá paz abundante. Mas sobre esse milênio vamos falar em outro estudo também. Então, hoje só estou fazendo um pequeno resumo para a gente saber onde se localizar. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então vai ser um governo de paz. Nós, como igreja, vamos estar governando junto com Cristo, mas em corpos espirituais. Porque na hora da ressurreição, recebemos corpos espirituais. Vamos ser como Cristo, diz a Bíblia, vamos poder passar a parede sem precisar abrir uma porta, nada. Então, estamos superior à matéria. Mas vamos governar junto com Cristo e também aqueles que foram martirizados durante a tribulação também vão governar com Cristo durante 1000 anos. Depois disso vem, então, o juízo final, depois dos 1000 anos. E vi um grande trono branco, e eu que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, esse é um julgamento do juízo final para as pessoas perdidas, basicamente. Deu ao mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi estado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, isso é o destino final. No julgamento, no juízo final, os perdidos serão lançados no lago de fogo, um tormento eterno. E os salvos, vamos receber um novo céu e uma nova terra, e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, novo céu e nova terra vão estar juntos, a cidade celestial vai estar sobre a nova terra, e aqui um alerta, tanto adventistas como testemunhas de Jeová, e também alguns de outros meios cristãos ensinam que Cristo vai reformar essa terra. Isso não é verdade. Cristo não vai reformar essa terra. Ele diz, vi um novo céu, uma nova terra. A primeira terra já não existe. Então, é uma nova criação e não uma reforma deste mundo aqui. Eu já vi em nossos meios pessoas propagar
que Deus vai reformar essa terra. Nada disso ali. Ele não fala sobre uma reforma, ele fala sobre a criação de um novo céu e uma nova terra. E nesse lugar, então, os cristãos vão estar habitando na Jerusalém Celeste, que tem quase o tamanho da metade do Brasil, uma coisa gigantesca, a gente vai falar sobre isso também, mas estaremos, então, na presença de Deus, governando com Ele sobre as nações salvas que estarão também na nova terra. Então, isso foi um pequeno resumo só para a gente saber distinguir entre uma coisa e outra. Uma coisa é o princípio das dores, não é a grande tribulação. E nesse princípio das dores acontece a manifestação do anticristo, guerras, fome, todas as coisas no tempo da igreja ainda. Depois vem, então, o arrebatamento da igreja, depois vem lá no céu o tribunal de Cristo, e a bola do Cordeiro, aqui na terra a grande tribulação, depois Cristo volta, vai julgar as nações, vai instituir o seu reino por 1000 anos, e depois, então, vem o juízo final no grande trono branco, e os salvos vão, então, para novo céu e nova terra, e os pedidos para o inferno. E só nesse ponto aqui, quando vem o juízo final, é que este mundo vai acabar. Isso quer dizer que tem que passar todo o milênio ainda, e o tempo da tribulação. Isso quer dizer que o fim do mundo vai demorar mais de 1000 anos para acontecer. E ninguém deve se preocupar com isso. O que nós nos devemos preocupar é preparar, fazer a nossa parte para cumprir a nossa missão aqui, enquanto Cristo não nos chamar. E devemos estar, então, servindo ao Senhor com toda a alegria.